Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu quero falar com você sobre a psicanálise. Essa ciência que é uma jornada para dentro de si e que eu amo tanto e que transformou tanto a minha vida. Não é apenas sobre curar os outros, é principalmente sobre compreender o que existe dentro de nós. A psicanálise é a ciência da alma, daquilo que não se vê, mas que comanda quase tudo o que sentimos e fazemos. A psicanálise é a ciência do inconsciente. Você sabia que só 20% dos nossos processos são conscientes? Apenas 20% nós acessamos. Os outros 80% que comandam as suas decisões, a sua vida, as suas doenças, os seus sintomas, estão numa base do seu cérebro que você não acessa. E a psicanálise, por isso eu sou tão apaixonada e declaradamente apaixonada por ela, ela nos dá a oportunidade de acessar esses 80% que a gente chama de inconsciente e que está escondido, mas ele não está escondido parado, ele está escondido comandando a nossa vida, as nossas relações, as nossas escolhas, o nosso futuro. Alguns dias atrás eu estava numa cidade e fazia uma palestra e o prefeito da cidade ao final veio me procurar. E ele disse: doutora, a senhora falou que 80% das doenças têm causas emocionais. Eu tenho uma enxaqueca há anos e eu sofro com ela, mas eu já fiz de tudo, tomo remédio, faço tratamentos e não melhoro. Eu mostrei para ele as causas inconscientes da enxaqueca. As causas de perfeccionismo, de excesso de cobrança e daí para frente. Fiz um relatório e entreguei para ele. Um homem de 52 anos. 2 semanas depois ele me falou: doutora, é inacreditável. Depois do que a senhora me falou e eu passei a trabalhar essas questões, mesmo sozinho, sem ter conseguido ir para terapia, eu comecei a trabalhar o meu excesso de cobrança, o meu perfeccionismo, a minha rigidez. Ele falou: doutora, tem 52 anos que eu trato a enxaqueca desde criança. E há 2 semanas, com essas informações que a senhora me trouxe à consciência, eu já melhorei substancialmente. Já tem 2 semanas que eu não tomo analgésico. Perceba o quanto a psicanálise é uma chave maravilhosa para dentro de nós. Enquanto o mundo ensina a gente a resolver o que é visível, a psicanálise mergulha no invisível, naquelas memórias que ficam escondidas, nas emoções que a gente aprendeu a calar, nos medos que se disfarçam de força e nas dores que se transformam em repetições. A psicanálise nos leva a mergulhar dentro dos nossos escombros. Eu queria trazer aqui para você uma metáfora. Imagina que você mora em uma casa. Essa casa tem um porão e você está vivendo dentro dessa casa, mas faz muito barulho nesse porão. Você ouve passos, você ouve gritos, você não consegue dormir dado o barulho que ocorre nesse porão. E tudo o que acontece no porão está interferindo diretamente na casa. Só que você não sabe se no porão existem ratos, ladrões, pessoas, fantasmas, histórias. Você não sabe o que ocorre naquele porão. Você só sabe que o porão interfere diretamente na realidade da casa. Este porão é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o porão cheio de barulhos, cheio de situações, de recordações, de pessoas interferindo diretamente na realidade consciente da casa. Freud dizia que aquilo que não se torna consciente repete-se como destino. O nosso porão é esse nosso inconsciente, que não se torna consciente, a não ser via psicanálise. É exatamente isso que a psicanálise faz. Ela abre o porão e ilumina o inconsciente. Uma vez o porão iluminado, você escolhe. Se são ratos, vai detetizar. Se é alguém que mora lá, você vai mandar sair, entender por que mora. Se são lembranças, fantasmas, animais, janelas abertas, você vai resolver o problema do seu porão. Porque agora o porão está iluminado e você tem condição de lidar com o que está lá dentro. A psicanálise, ela dá nome àquilo que estava oculto. Ela organiza o que estava confuso e ela devolve sentido ao que parecia perdido. Ela te dá liberdade para escolher o que fica, o que permanece ou o que precisa ir embora da sua vida. Muito mais do que uma profissão ou antes de ser uma profissão, a psicanálise é um processo de cura.
um processo de revelação, um processo de autoconhecimento, mas também de liberdade, e das mais eficazes que eu conheço. Porque quando você entende as raízes da sua dor, você se reconcilia com a sua própria história. Quando você entende os autores que escreveram a sua história, você escolhe escrever uma nova história. A psicanálise ela não é só um conjunto de técnicas, ela é uma forma de ver o ser humano, inteira, profunda, prática e verdadeira. A psicanálise é o espaço onde a alma encontra palavras, onde o silêncio se transforma em escuta e onde o passado deixa de ser prisão para se tornar aprendizado e fermento para o futuro. E é por isso que eu digo e repito, a psicanálise não muda apenas a mente, ela muda o olhar, ela muda o ambiente, ela muda as relações, ela muda a nossa vida. Ela muda a maneira como nós entendemos o amor, o sofrimento, os relacionamentos, o sucesso, a fé, a vida, você. Depois de conhecer a psicanálise, você nunca mais vê o mundo do mesmo jeito. Eu adoro conversar com meu esposo, e muita gente conhece o Jorge, e até fazem brincadeiras na rua comigo. Cadê o Jorge? E ele brinca assim às vezes eu peço a opinião dele de alguma coisa e ele fala assim, depois que eu estou fazendo psicanálise, a minha percepção sobre isso mudou. Porque depois de tanto conviver comigo e ouvir tanto de psicanálise, ele já sabe muito de psicanálise. Mas ele mesmo relata a percepção dele a respeito das coisas, das pessoas, dos relacionamentos e até da própria carreira. Mudou muito. Eu tenho amigos, inclusive terapeutas dos meus filhos, que eles dizem, nossa, como seus filhos têm uma visão diferente de mundo, como eles são maduros, como eles têm uma leitura lúcida do mundo. Mas óbvio, eles convivem com psicanálise desde a mamadeira. A psicanálise, ela é um estilo de vida, ela é um óculos que vai nos fazer perceber tudo ao nosso redor de uma forma muito diferente, muito lúcida. E estando lúcidos, fazemos escolhas. No escuro, tropeçamos em pessoas, traumas, dores, histórias, coisas mal resolvidas. Se você tem vontade de estudar psicanálise, mas ainda está cheio de dúvidas, se sente que uma parte sua já sente esse chamado e outra parte sua pensa, será que é para mim? Esse vídeo é para você, porque talvez a psicanálise seja exatamente o que estava faltando na sua vida. Não apenas como profissão, muito além disso, mas como um caminho de autoconhecimento, propósito e liberdade emocional. Pense sobre isso. Se algo dentro de você grita quando você ouve meus vídeos, possivelmente a sua alma está pedindo por leitura, e essa leitura é a psicanálise.